Opa, sejam todos bem-vindos. E aí, galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Galera, aqui é o Ademilson do canal Ademilson Azulejista, tá, galera? Eu vou fazer um vídeo para vocês diferente, tá? Eu vou filmar aqui e vou falar ao mesmo tempo, entendeu? Eu fiz um gabarito para eu fazer minhas furação dos Metalon. Inclusive teve comentário no meu canal, vou até citar o nome dele. O nome dele é Albeci Rocha, tá? Ele falou para mim fazer um jig para facilitar minhas furação. Ele viu o sofrimento que é, né, fazer essas furação, as marcação. O problema é as marcação e as furação, entendeu? Eu fiz um jig, galera, que ao mesmo tempo eu vou eliminar a marcação e aquela, sabe quando você tem que marcar com pulsão para poder depois a broca furar para ela não ficar fugindo do lugar? Então, vai ser assim, esse jig ele já vai eliminar a marcação, que é o risco em cima do metalon, tá? E o pulsão, que é aquele que tem que botar um preguinho em cima e bater com o martelo, entendeu? Eu vou mostrar para vocês acompanhar, ó. É simples, tá? Que tudo que a gente faz, o que eu faço é simples, entendeu? Assim, madeira de reaproveitamento, inclusive tá empenada, tá? É uma lateral de uma cama, tá? Eu achei jogada na calçada ali na rua, eu peguei, falei, tudo que é madeira, alguma coisa serve, né? A gente aproveita para alguma coisa. Então, é madeira de reaproveitamento, então não tá lá aquelas coisas, mas assim, creio que vai atender, tá? Eu já fiz uma furação, já tem uns vídeos gravados, eu vou subir os vídeos, mas antes de eu subir o vídeo, eu vou subir esse agora, que é para eu explicar alguns detalhes, que eu sei que vai ter aqueles caras que entendem bem do assunto, eles vão assistir o vídeo e já vai perceber que eu teria que fazer isso, justamente que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, entendeu? Porque eu fiz o vídeo assim, eu estava testando o gabarito, não tinha nenhuma experiência ainda, eu falei, eu vou ver se vai dar certo. Então, eu percebi que ficou muito bom, tá? Me atendeu. A ideia do gabarito é só fazer o primeiro furo, galera. Depois que você tem o primeiro furo, o restante das brocas vai vir. Eu fiz com uma broca de 4 mm, tá? Esse é o primeiro furo. Vai ter furo que vai até 8, entendeu? 8 mm, vai ter furo que vai até 10, e vai ter furo que vai até 12, e vai ter furo que vai até 12,7, que é uma broca de meia polegada, entendeu? Eu vou mostrar o gabarito para vocês, tá? E não esquece, galera, mete o dedo no like aí, deixa o sininho ativado para quando eu subir o próximo vídeo você ser notificado pelo YouTube, beleza? Bora pro vídeo. Pronto, galera, aqui ó, eu virei a câmera aqui ó, agora vocês não vão me ver, vocês vão ver o gabarito, tá bom? Ó, é um pedaço de madeira de cama, tá? Que nem eu falei. Isso aqui é um lado, sabe aquela lateral da cama onde coloca o estrado, onde vai o colchão? Eu vou virar aqui que aí vocês vão perceber. Tá vendo essa furação aqui, ó? Aqui onde vai aquela madeira que atravessa para pôr as ripas da cama em cima, entendeu? Aqui é uma lateral de uma cama, inclusive ela tá empenada, ó. Ó esse movimento, ó. Mas tudo bem. O que importa para mim é aqui, ó. Deixa eu posicionar melhor que é para me explicar para vocês, tá? Deixa eu ligar o flash, tá com a sombra aqui. Ó, galera, esse furo aqui, ele tem 4 mm, tá? Isso aqui é um rolamento, tá? É um rolamento. Ó, esse rolamento eu comprei no site da China, tá? Ó. Aqui dentro tem 3 rolamentos, galera. O furo dele é de 4 mm, tá? Então, para isso eu preciso usar uma broca de 4 mm, tá? O que eu quero com isso aqui, galera? Isso aqui vai deixar a broca descer reto. Todo mundo sabe que às vezes quando você tá furando uma peça assim, ó, a broca começa a correr para um lado, correr para o outro e entorta na hora que você está forçando. Aqui não. Aqui eu vou usar a furadeira de bancada. Você poderia estar pensando, você vai fazer os furos com a furadeira comum? Não vou fazer com a furadeira comum, vou usar a furadeira de bancada, tá? Aí, como eu já vou ter o apoio do mandril aqui, que ele desce no prumo, então esses rolamentos aqui, eles só vão me guiar a broca, para a broca não correr para nenhum dos lados, entendeu? Mesmo que o metalon esteja sem nenhuma marca, você vai furar ele perfeitamente aonde você quer. É só você regular essa peça aqui. Essa peça aqui ela tem movimento para lá e para cá, tá? Eu fiz uns furos maior aqui. Vou ter que dar um pause aqui. Eu vou ter que pegar a chave. Eu vou fazer o vídeo não explicar. Eu tenho que desmontar isso aqui para vocês entenderem.
Aí, galera, ó, aqui eu vou soltar ele aqui para vocês entenderem, ó. Isso aqui, ele tem um certo movimento, tá? Eu já coloquei ele numa posição mais ou menos que eu queria. Ó, eu tenho tem esses parafusos na lateral aqui que é para tirar o jogo, tá? Eu fiz ele colado aqui, galera, ó. Eu colei as duas madeirinhas aqui, ó, encostadas aqui, entendeu? Mas só que depois ficou com uma leve folga. Aí eu coloquei esses dois parafusos lateral aqui, ó, para eu tirar a folga. É como se fosse num torno. Quem entende de torno sabe que tem uns parafusos lateral assim, uma régua aqui, ó, que é para poder se apertar e tirar essa folga aqui, ó. Essa folga lateral aqui, ó. Tá? Aí ele tem esse movimento para frente e para trás, ó. Eu já fiz a furação mais ou menos na posição que eu queria. Eu calculei que eu preciso furar um metalon 2020 no meio, entendeu? Então eu já calculei essa medida no meio aqui, ó, onde ia ficar o meio do metalon, e fiz um furo maior aqui, ó, que é para ele dar esse jogo, tá? Esse movimento, ó. Parafuso um parafuso Phillips, tá? Ó, tá vendo? Eu furei com uma broca maior, que é para eu ter o movimento. Deixa eu mostrar direito para vocês, ó, tá vendo? O furo tá lá, eu tenho um movimento, assim, ó. Que se por acaso eu ver que tá um pouco fora do centro, eu regulo aqui, ó. A ideia toda é essa. Primeiro você vai achar o centro do metalon. Aí você vai achar aqui, ó, onde é que tá. Eu até fiz uma marcação aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem direito aqui, ó. Essa marcação me diz onde está o centro desse furo aqui, ó. Tá? E aqui na frente também eu tenho o centro do furo também, ó. A mesma coisa, tá? Ó, isso aqui me facilita muito, entendeu? Eu já sei onde está o centro aqui e o centro do lado de cá. Eu marquei com esquadro, tá? Através dessas marcações aí facilita. O que você vai fazer? Você vai fazer, acha o centro aqui. Aí você vai colocar aqui debaixo, ó. Vamos supor que o centro tá por aqui. Eu tô sem fazer uma marcação aqui mais ou menos. Vamos supor que isso aqui é o centro, tá, ó. Aí aqui eu vou colocar debaixo aqui, ó, e vou achar o centro. Tá vendo o risco na madeira aqui, ó, ó, tá vendo? Ó lá, ó. Aí eu posso, tá vendo o risco na madeira onde tá o jigzinho em cima do metalon? Ali eu ponho no lugar que eu quero, entendeu? Aí eu achei o centro, aí o que que eu faço? Eu travo tudo isso aqui, entendeu? Vou só dar um exemplo, não vou montar tudo não. A parte do momento que tá tudo travado aqui, é hora de eu achar o centro disso aqui na broca, na furadeira. Você vai regular a mesinha da furadeira, de bancada, né? E vai jogar a broca para trabalhar nesse centro aqui, ó. Você vai descer a broca dentro aqui e sentir que ela não tá pegando nenhum dos lados, tanto para a direita como para a esquerda, nem para frente nem para trás. Você tem que perceber que a broca tá descendo rente, que ela tá descendo sem pegar nas paredes, sem forçar. Se você perceber que ela tá forçando, você vai e movimenta isso aqui pro lugar que você quer. Aí quando você achou o local da broca que está descendo no eixo, você vai e põe 2 grampos lá na mesa da furadeira e prende aqui, ó. E prende essa peça. Isso já eu vou mostrar o vídeo. Vai ter o vídeo fazendo essa furação aqui, galera, ó. Já tá tudo furado, ó. Aqui é metalão para um carrinho. E aqui é metalão para outro, tá vendo? Tá tudo furado com a broca de 4 milímetros, que é esse jig aqui, tá, ó. É a broca de 4 milímetros. Isso aqui eu não fiz uma marcação, galera, ó. Foi tudo furado sem nenhuma marcação. Não bati com pulsão para poder fazer aquela marca para guiar a broca, tá? Aí a partir daqui, que tá tudo furado assim, eu não preciso mais do jig. O jig é só para isso, tá? Para fazer essa furação. Aí, o que que eu fiz para melhorar aqui, ó? Às vezes, eu ponho o batente lá na furadeira, aí eu pressiono com a mão aqui para segurar. Geralmente, o furo da broca começa a fazer isso, ó. Aí você começa a perder a força na mão e o metalon se mexe conforme você está furando. Olha o que que eu fiz. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá preso aqui, ó, com 4 parafusos. Aqui tem mais 3, tá? E aqui é soldado, tá? Essas duas lateral, ó. E aqui tem um parafuso, ó. Aí aqui, ó, para eu não apertar diretamente no metalon, senão eu vou fazer essas marcas no metalon e não ia ficar bonito, né? Aí eu coloco esse
esse pedaço de chapa de metalão aqui. Eu dou um leve aperto aqui, ó, na posição correta que eu quero, tá? Vamos chegar lá ainda. Vou puxar pra cá que eu preciso entender, ó. Aqui eu tenho outra madeirinha aqui, ó. Isso aqui é um gabarito, tá? Ó. Foi isso aqui, essas marcações foi que eu fiz, que no vídeo não tá essas marcações ainda não, tá? Eu vendo o vídeo eu vi que teria que fazer isso para me facilitar. Em vez de eu ficar pegando aqui e medindo, eu tenho que deixar 1 centímetro e ficar medindo toda hora. Aí eu já peguei as medidas e tracei aqui, ó. Tá tudo aqui as medidas, ó. As medidas que eu preciso, com 1 centímetro, com 2 centímetros, 4,5, 4 centímetros e meio, 12,5, 20,5, 28,5, 29 e 31. É as medidas que eu preciso, tá tudo aqui. Agora vocês vão entender por que que eu fiz isso, ó. Vamos soltar aqui esse metalão daqui, ó. Ó, para eu achar a medida de 1 centímetro, que é o primeiro furo que eu vou fazer. Esse furo de 1 centímetro é da mesa fixa. No caso do carrinho, começa pelo 2. Vamos supor que eu vou achar o furo de 1 centímetro aqui, galera, ó. Aqui, ó. Aqui é o meu ponto zero com a broca, ó. A partir do momento que ele tiver zerado aqui, ó. Tá zerado aqui, ó. Ele vai estar no eixo da broca aqui, ó. No eixo. Tá vendo a marcaçãozinha aqui, ó? Olha lá. Deixa eu tentar subir aqui para vocês verem. Olha lá. É para estar no eixo aí, tá vendo? Ó o risquinho ali, ó. Ó. Aí é o eixo da broca. Então, aqui é o ponto zero da broca. Aqui é o ponto zero. Tá? Aí daqui pra cá é 1 centímetro. Quando eu pegar esse 1 centímetro e zerar aqui, ó. Zerou aqui, ó. Automaticamente eu venho com o metalão aqui, ó. Mas primeiramente eu vou travar isso aqui, ó. Eu coloco um grampo, prendo. Eu prendo isso aqui com grampo, ó. Tá muito difícil filmar aqui. Ó. Primeiramente eu achei 1 centímetro aqui, travei isso aqui. Aí agora eu venho com o metalão. Deixa eu só mudar aqui, ó. Aí agora eu venho com o metalão aqui, ó. O batentezinho ali já tá travado com 1 centímetro. Eu venho com o metalão aqui, encostei aqui, ó. Deixa eu pegar a chapinha aqui. Aí eu venho e coloco isso aqui para não marcar o metalão, ó. Eu dou um leve aperto, tá? Com a chave, tá? Aqui eu só encosto com a mão, porque aqui eu só tô mostrando no vídeo. Aí aqui eu faço o primeiro furo, tá? Ele não vai mexer. Você não precisa nem segurar aqui. Eu seguro, que às vezes é costume, entendeu? De segurar aqui, mas só pôr a mão aqui para apoiar. Mas nem precisa. Aí você fez o primeiro furo, você vai e solta aqui, ó. Vira o metalão aqui, ó. E faz o outro furo. Não é para furar direto e atravessar do outro lado, não. Eu quero o centro aqui em cima, porque depende do jeito que a broca desce aqui, ela fura no meio, na parte de cima, e embaixo ela sai 1 milímetro para um lado ou para o outro, entendeu? Isso vai depender do metalão. Então, a minha medida, ela tá com base aqui em cima, entendeu? Primeiro furo. Eu só quero a marcação do primeiro furo. Fiz o primeiro furo. E aqui por diante, eu fiz esse furo aí, ó. Agora nós vamos para a próxima medida. Aí eu já tenho uma listinha aqui, ó. Eu fiz o furo de 1 centímetro, tá? Agora, qual é o próximo furo? É 12,5, tá? 12 centímetros e meio, tá? Esquece esse mais aqui, tá? Isso aqui é só uma separação dos furos, tá? Esquece esse mais. Não é 1 mais 12,5 não, tá? Esquece isso aqui. Aqui, esses metalão aqui seria o metalão da mesa fixa, tá? Aqui é o tamanho, o comprimento total do metalão, tá? Aqui em cima é o local da furação, tá vendo? Essa furação com 1 centímetro aqui com 12,5, mas na verdade eu tenho 11 centímetros e meio de um furo ao outro, tá? Mas aqui esquece o meu parâmetro aqui agora é a ponta do metalão, tá? Que é o ponto zero e vai até chegar no final, até o último furo. Agora o próximo furo seria esse, entendeu? Aí eu vou soltar aqui, ó. Eu vou soltar aqui, ó. E tiro o grampo que tá prendendo aqui e vou levar para marcação de 12,5, que seria essa. Já tá marcada aqui, ó. Não preciso ficar mais com a trena fazendo isso, ó.
No vídeo vocês veem que eu estou usando a régua para medir aqui, ó, isso dá trabalho, ó. Perde tempo. Não adianta você ter um jig para te auxiliar, ajudar e você ficar perdendo tempo para essas medidinhas. Aqui eu já tenho a marcação exata aqui, ó. É só eu colocar ele retinho aqui, ó. Não é com esse risco não, é aqui, ó. O ponto zero é o final do jig, tá? Aí você vai trava de novo aqui com o grampo. Depois que tá travado, você vai pegar a peça que você vai furar, vai encostar aqui e trava novamente aqui, ó. Faz o furo, afrouxa aqui, tira, vira aqui, volta de novo na mesma posição, faz o furo. Isso aqui é o seguinte, não é para você furar um aqui, virou, furou e já muda não. Você vai furar todos os metalão que você tem com aquela mesma medida, entendeu, galera? Cada carrinho, ele usa 2 metalon aqui, ó, para mesa fixa. Quando você chegar na hora de fazer os furos do metalon do carrinho, são 4. É 4 metalon, entendeu? Então, você vai fazer, quando você achar uma medida aqui, ó, essa medida de 2 aqui, você vai fazer 4, você vai fazer 2 furos em cada. Então, você vai fazer 8 furos. Você faz os 8 furos, aí depois você muda para a próxima medida. Você vai fazer os 8 novamente, entendeu? E assim por em diante, entendeu? E esse aí foi o jig que eu fiz, tá? Lembrar de novo aqui o comentário do meu amigo Albeci Rocha, que comentou lá. Falou que eu tinha que fazer um gabarito para me ajudar, porque acho que ele percebeu que eu tava sofrendo aí nessas marcações, risca para cá, risca para lá. Aí depois vem com pulsão, bate. E na hora de colocar o pulsão no local, ele nunca bate no local certo, entendeu? Sempre foge. E na hora de furar, pior ainda, o furo acaba saindo do local, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó como é que ficou essa furação, ó. Deixa eu soltar esse conjunto aqui. Ó. Vocês vão olhar aqui, ó. Tá perfeito a furação, ó. O centro, ó, o centro. Agora você olha, todos idênticos, olha só. Agora é só vir com as brocas maiores aqui e reabrir os furos. Então, não tem mais para onde ela fugir, porque ela vai fazer o furo no centro aqui, entendeu? Já tem o guia já, então, ó. Essa letra M aqui significa o lado da mesa, tá, galera? E essa letra C, que é o lado do carrinho. Isso é o metalon da mesa fixa. É aquele que vai embaixo, onde segura a mesa. Aqui vai a mesa de inox desse lado aqui, tá? Aí vem a outra mesa aqui em cima, que é a mesa da serra mármore. E desse lado é onde vai o carrinho, tá? Os 4 metalão que formam o carrinho. Entendeu aí, ó? Aqui foi só para mostrar o jigzinho, tá? A ideia foi fazer de madeira. Se eu gostasse, se eu visse que ia funcionar, ia ficar bom, eu posso melhorar, fazer de metalon. Mas eu acho que não tem como, eu acho que posso deixar de madeira mesmo. Ele tá misto, né? Tem madeira com metalon, né? Com essa chapa aqui. Só que o que tá me incomodando é isso. Empeno, tá empenado. Mas importante para mim é aqui, ó. O metalon tá correndo direitinho aqui, ó. Tá apoiadinho, bonitinho, tá? Eu já fiz até uma raspagem aqui, ó, porque tava fora de esquadro. Você colocava o metalon aqui, aí você tinha que apertar ele levantava embaixo para ele colar na parede aqui, ó. Eu já fiz uma correção aqui com... Passei isso aqui, ó. E tentei achar o esquadro. Entendeu? Porque como eu parafusei uma madeira sobre a outra, ó, é uma madeira sobre a outra. Tá vendo? Essa madeira e essa era uma só. Eu cortei ela e fui fazendo isso aqui, tá? Vou medir para vocês, ó. Vocês vão querer saber a medida também. Comprimento dessa madeira, ó, 80 centímetros. Aí aqui, ó, aqui tem uma com a largura total. Essa aqui é a largura total, que é aquelas travessas de cama, sabe? Ó, tem 11 centímetros e meio, né? Aí a outra eu coloquei numa espessura aqui, ó. Eu parafusei uma sobre a outra, ó, que desse um espaço aqui. Se eu deixasse rente aqui, ó, eu não conseguiria botar uma porquinha aqui dentro, tá vendo? Eu coloquei uma porca aqui dentro também, ó. Não me contentei em colocar só essa aqui. Eu coloquei duas, por quê? Para dar mais estabilidade no parafuso, para ele ir reto, não ficar... Às vezes você tá apertando e começa a forçar para cima, entendeu?
Aí aqui ele vai dar mais um alinhamento no parafuso, para o parafuso ir reto, entendeu? Aí ficou parecendo um batente de porta, sabe o encaixe da porta? Mas assim, o ideal é que a madeira seja um pouquinho mais alta do que o metalon aqui, ó. Ó. Ela é até um pouquinho mais alta, coisa de milímetro, tá? Acho que não dá nem 1 milímetro, mas só que tava me atrapalhando só nessa altura. O que que eu fiz? Eu colei uma borracha aqui de baixo para poder isso aqui subir mais um pouquinho e ter uma leve folga aqui, ó. Que às vezes quando você fura, querendo ou não, sai uma rebarba para cima, aí começa a enganchar aqui, tá? E aqui também, ó, coloquei umas arruelas aqui, ó, só para levantar mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Senão ia ficar muito próximo aqui da passagem do metalon, ó. E aí, tá aí, ó. A partir do momento que eu prender ele na furadeira, o foco é fazer todos os furos. Não é para você furar um furo, depois tirar e depois recolocar novamente. Você faz todos os furos que tem que fazer, que nem aqui, ó. Aqui tem um carrinho e aqui tem mais outro carrinho, tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, cada carrinho desse, ele me consome 2 metros da barra do metalon. Então eu compro a barra com 6. Quando eu corto ela dá para fazer 3 carrinhos, tá? Um desses já foi o da playlist que eu criei no canal do DSS Porcelanataria, tá? Aí aqui é a sobra do material, então aqui já é para os próximos, tá? Então, galera, o vídeo foi esse aí, ó. Se gostou, galera, senta o dedo no like, tá? Beleza? E até o próximo vídeo. Fui!